Só vocês dois, né? Johnny e Gabriel. Por enquanto, Você... sim. Oi, Johnny, fala aí. Por enquanto, sim. Ok. Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados, política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que você diz e tomar cuidado com o que você mostra. Deixa eu, por medida de segurança, fazer uma coisa aqui, só um instantinho. Eles vão ficar cegos durante um instante, mas é rapidinho. Oi, voltou, volta mais nítido. Beleza. E o áudio tá bom, né? Muito bem. Tiristores, eu sou de uma época que não existiam tiristores do jeito que se conhece hoje, né? Eu cresci na época da válvula. Então, me foi apresentada uma válvula que servia para controle de potência dos motores de trem, para dar partida no motor do trem elétrico, né? Aliás, a maioria dos trens são elétricos, mesmo aqueles que o pessoal diz, esse usa um motor diesel. Muitas vezes, o motor diesel é para gerar eletricidade que vai ser usada para acionar o motor elétrico. As máquinas modernas são todas assim. Então, o motor diesel não é o motor diesel que aciona a tração do trem, porque o desperdício de combustível seria muito grande. O rendimento de alguns desses motores à explosão, ele é mais alto em determinados giros, né? Então, eles aceleram o motor, gerando eletricidade, trabalha num regime constante, gerando eletricidade, e a eletricidade gerada, então, é usada para acionar os motores elétricos que fazem a tração do trem propriamente dita, né? Aqui na Central do Brasil, não. Na rede aqui do Rio, por exemplo, né, você vê aquele fio fornecendo a energia elétrica para o trem. Mas nos trens de carga não é possível fazer isso, passar a fiação por centenas de quilômetros, o desperdício de energia seria muito grande, né? E problemas de manutenção e tudo. Então, as grandes máquinas de carga também, elas trabalham com motores elétricos, né? Aliás, tem uma curiosidade a esse respeito, que os submarinos também são assim, motores elétricos. Então, eles usam um motor à explosão para gerar energia para carregar as baterias. Quando ele mergulha, ele trabalha com as baterias, né? Quando é reator atômico, aí ele não precisa nem vir à tona para ligar geradores, né? Ele gera eletricidade mesmo lá embaixo d'água. Por que eu estou falando disso? Por que eu falei de trem, falei do submarino? E o metrô também. O metrô também trabalha nesse estilo, né? Só que o metrô tem a linha de alimentação. Por que eu estou falando disso? Porque antigamente, quando se queria fazer o controle de giro de um motor elétrico, usava-se uma válvula com disparo a gás, era a Tyratron, que era a válvula usada para controle de liga e desliga do motor, na mesma forma que eu vou mostrar aqui usando o TRIAC e o SCR também, né? Então, vamos aqui. Eu não vou mostrar nada da Tyronton, até porque eu nem lembro mais como é que era. Isso já tem 50 anos, mais de 50 anos. Então, muito bem. Aqui, eu ainda peguei, hoje em dia não se usa mais, o transistor de unijunção. Unijunção, porque ele tem aqui
um material N, ele tem uma conexão aqui, que vai parecer estranho para vocês, mas esse aqui é chamado de base 2, esse aqui é a base 1, como se tivesse duas bases, e muito parecido com o transistor de efeito de campo, ele tem uma seta, só que o que distingue na simbologia é que a seta do transistor de unijunção, ela fica inclinada assim. E esse daqui é o emissor. Então, ele era usado, você colocava ali um capacitor carregando no emissor, quando chegava em determinada tensão, disparava ele, e ele conduzia da base 1 para a base 2. Da base 2 para a base 1. Ele não acionava motores diretamente, porque a corrente dele era muito baixa. Ele era usado como temporizador. Aí depois veio o circuito integrado 555 e abandonaram totalmente o transistor de unijunção. Hoje em dia, a maioria dos técnicos nem sabe que isso daí existiu. Muito bem. Então, prosseguindo aqui, é o UJT. O JT. É evidente que está em inglês, né, a sigla. Então, foi um dos primeiros dispositivos de disparo, né? Daí veio já uma nova tecnologia que é usada até hoje, que são o DIAC, que o símbolo é um diodo virado para cada lado assim. Eu vou fazer uma explanação rápida de como cada um deles funciona, mas eu vou concentrar hoje a exposição do controle de potência como efeito. O DIAC, o TRIAC, que é uma simbologia parecida com o DIAC, porém ele tem um terminal de controle. E o SCR. SCR significa retificador controlado de silício. E é um diodo, quase que um diodo comum. Ele tem duas camadas, melhor, 4 camadas. Então, ele é um pouco diferente, ele provoca uma queda de tensão de aproximadamente 2 volts quando está conduzindo, e para ele conduzir, ele tem um controle. Então, aqui, os nomes são anodo e anodo, conforme quase ocorreu um desastre aqui. Ele tem o anodo e o anodo, o DIAC, porque ele conduz nos dois sentidos. Eu vou mostrar como é o disparo dele, como ocorre o disparo dele. O TRIAC também conduz nos dois sentidos, mas só depois que você provoca a condução aplicando corrente no gate, né? E então ele entra em condução. E, por último, o retificador controlado de silício. Óbvio que SCR é a sigla em inglês, evidente. TRIAC e DIAC não são siglas propriamente, sendo que aqui DIAC tem 2 terminais, TRI porque tem 3 terminais, e AC porque ele trabalha para corrente alternada. Então, não é propriamente uma sigla, não tem um significado. Tiristores, por sua vez, também não tem um significado. Foi um nome comercial que foi dado. Haviam outros fabricantes, davam outros nomes, mas o nome tiristores foi o que pegou comercialmente. Da mesma forma que DIAC, TRIAC e SCR. Aqui, no TRIAC, ele tem o anodo 2
e o anodo 1. E o gate, a porta. Gate, a tradução literal é portal, não é porta. Mas nós traduzimos preferencialmente para porta. Então, através de uma corrente aplicada na porta, o triac conduz tanto o semiciclo positivo ou negativo da rede elétrica. Ele tem 4 modos de disparo. Ele pode conduzir semiciclo positivo e negativo, tendo uma corrente no gate tanto positiva como negativa em relação ao anodo 1. Eu vou mostrar mais adiante. O SCR ele tem o anodo e o catodo e tem o gate, parecido com o triac. Porém, ele, quando dispara a condução dele, ele só conduz num sentido, ele retifica, mas ele só entra no modo de condução se for aplicada uma corrente no gate dele. Bom, então, esse é um resumo dos dispositivos. As aparências deles são essas daqui. Um diac, ele é muito parecido com um diodo, por exemplo, um N4007. Então, só que ele não tem marca de anodo e catodo, porque ele é bidirecional. Existe um muito famoso, que é o D3202. Hoje em dia, tem muito no comércio um diac azulzinho. Eu não lembro o nome dele comercialmente, mas ele é azulzinho e vem lá escrito o nome dele. É fácil de identificar ele como diac. O D3202 era um diac com tensão de disparo em aproximadamente 30 volts, tanto numa polaridade como na outra. Para fins de comparação, fisicamente aqui, eu pretendo, numa outra aula, mostrar os dispositivos e eles funcionando, né? Mas num outro vídeo separado na bancada. Então, um N4007, que é um diodo retificador comum, ele tem exatamente o mesmo tamanho do D3202 e tem aqui a marca do catodo, a identificação do catodo. Fala, John. John. É o Johnny. É o Johnny, no caso. Mandei a imagem aí do diac, aí você mesmo estava falando, azulzinho, DB3. Ah, o Johnny? Isso. Ah, fala. Eu mandei no chat aí a imagem do diac, vê se está certo. Imagem do diac. Espera aí. Deixa eu apagar aqui um negócio. Espera aí. Eu vou olhar aqui no computador. Não vai embora, não. Eu vi que o Químico está aí, né? Boa noite. Boa noite, consegui entrar hoje. Deixaram você? Fugiu lá de lá? Fugiu do trabalho? Pô, só assim. Deixa eu ver o chat aqui. Chat. Esse é o azulzinho. Como é que está escrito? DB3? Exato. DB3, né? Exatamente. Eu não lembro se todos nas lojas estão com essa sigla DB3 escrito. Mas esse daí é o diaczinho que vende hoje em dia nas lojas e vem no circuito que eu vou mostrar mais adiante. Aqui pelo meio para o final da aula, eu vou analisar o controle de potência. Aquele controle de potência que vende nas lojas, ele vende no Leroy Merlin, vende nas lojas de material elétrico, lojas de material de construção, Carrefour vende uma pecinha pequenininha com um potenciômetro para você instalar no espelho de plástico uma caixinha de luz para controlar a velocidade do ventilador de teto, por exemplo. Ou serve para lâmpada incandescente, né?
lâmpada elétrica incandescente, de filamento, né? Serve para controle de potência. Não serve para lâmpada de LED, apesar de que existe uma versão de lâmpada de LED que ele até consegue controlar mais ou menos. Muito bem. Então, visto isto, deixa eu passar, então, assim, o TRIAC. TRIAC muito famoso, muito, é o TIP. TIP não. TIC 226T. Eu vou dar os detalhes daqui a pouco. Então, ele tem uma aparência assim. Você olhando para ele, parece um transistor de média alta potência, no invólucro TO 220. Então, ele tem 3 terminais. Tem escrito aqui TIC 226 delta. E aqui é o seguinte, catodo, anodo e gate no SR, o TIC 106, que é o SR mais famoso da história da eletrônica, TIC 106 delta, TIC 106 delta, e aparência a mesma, diferença. Aqui é catodo, anodo e gate. E aqui, o equivalente ao catodo é o anodo 1, o do meio é o anodo 2 e o da extrema direita também é o gate. Cuidado, cuidado. Atenção, hein? Atenção, hein? Este terminal aqui, que vai parafusado no dissipador de calor, também está conectado no anodo 2. Cuidado, hein? Aqui é o anodo, aqui é o anodo 2. Cuidado porque nos transistores com invólucro TO220, deixa eu ver uma coisinha aqui. Nos transistores com invólucro... Desculpa, professor. Desculpa. Oi, fala. O TIC 106 seria um jack, isso? Não, é o SE. Está alinhado aqui, ó. DIAC, TRIAC e SE. Oi? Entendi, ok. Está pela ordem. Então, nos transistores com invólucro TO220, todo transistor que tem aquela parte metálica para parafusar no dissipador, tome cuidado, porque o mesmo terminal, internamente, se você quebrar com um alicate um transistor desse, tu verás isto aqui, ó. Imagine que você quebrou aquela parte de plástico aqui. Verás isto aqui, ó. Tá vendo? O terminal do meio, ele faz parte, é conectado neste metal onde é colocada a pastilha de silício com o transistor, propriamente dito, ou o TRIAC, ou o SR, ou o circuito integrado, quando é um regulador de tensão, por exemplo, e daqui para cá tem uma conexão até a pastilha de silício. Depois, então, é feita a deposição de epóxi cobrindo isso tudo aqui. Então, até hoje eu só vi um transistor, só um, na minha vida toda, só um transistor, o terminal do meio não estava conectado ali, só um, que era usado num televisor há muitos anos atrás. Deixa eu ver, década de 90, final da década de 80, um TV a cores,
e ele usava um transistor especial. Eu não lembro nem qual era a marca do televisor, mas todos os outros usavam usavam TO3, por exemplo. Esse aqui é o TO 220. TO 220 é invólucro, a montagem, né? O TO3 é aquele que parece um chapéuzinho, mais ou menos isso aqui. Ó. Deixa eu tentar. Assim, assim. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. É o John John? Desculpe o É o John John. Desculpe o atraso. Desculpa, não. Então, esse aqui é o TO3. Ele é grandão, tá desproporcional, né? Se eu fosse fazer proporcional aqui, como tudo que é feito de qualquer maneira, é mal feito, a gente acaba tendo que fazer 2 vezes. Né? Então, para não fugir à regra, eu vou fazer 2 vezes. Aí tu vai dizer, pô, mas que isso? Que cara exagerado. Não, isso é exagerado não. Quer dizer, eu sou, mas e daí? Sou eu. Aqui, né? E aqui vem escrito 2N 3055, que é o transistor mais famoso da história da eletrônica, que foi usado em fonte de alimentação, amplificador de áudio, transistor fantástico, né? Eu gosto muito de apresentar isso aqui, dando os nomes, pelo seguinte: se você perguntar para uma pessoa que gosta de automóveis, até para quem não gosta de automóvel, não está nem se liga nisso, se você perguntar o que é um Fusca, todo mundo sabe que é um Fusca, né? E se você perguntar, sei lá, o que é o fósforo marca-olho, todo mundo sabe o que é o fósforo marca-olho. Caneta Bic, todo mundo sabe o que é. Para um técnico de eletrônica que não sabe o que é eu não vou nem falar desse aqui, mas um TIC 226, um TIC 106, um 2N 3055, um 741, 7805, 7812, é obrigação saber, não é nem curiosidade, não, é obrigação. Tem que ter metido a mão na massa, tem que ter queimado o dedo colocando no 3055 quente, tomado choque porque colocou o dedo aqui no anodo 2 do TIC 226 funcionando, né? Porque a rede elétrica é aplicada aqui no anodo 2 e passa para cá, porque ele é construído junto, numa peça só, né? Então, se o equipamento estiver ligado, não meta a mão. Com ele ligado, cuidado. Não leve uma chave de fenda perto aqui, porque o tradicional é ele usar uma pequena folha de mica. Também pode ser aquela de plástico, mas o pessoal na parte de potência evita muito usar aquela de plástico, né? Na rede elétrica, coisa assim. A mica é mais confiável. Mas tem sempre uma folhinha ou uma liga plástica. O que aconteceu ali? Pode falar, João. Professor, todos esses são tiristores? Não. Esses são tiristores. 3055 não. Aqui eu coloquei um N4007 para comparar com o tamanho de um D3202. Entendeu? Esse aqui é um Entendi. transistor de unijunção, que hoje em dia ninguém mais conhece isso. O DIAC, ele tem essa aparência aqui. O D3202 tem um disparo de 30 volts. O azulzinho tem um disparo de 7 volts. Vou botar 7 volts aqui do lado. O TRIAC mais famoso da história é o TIC 226D. O SR mais famoso da história é o TIC 106D. Eu vou dar os detalhes aqui. Hoje em dia tem uma série chamada BT. Eu não lembro qual é o fabricante, mas tem vários BT. fabricantes. Prefixo BT.
Alguém falou alguma coisa? Pode falar. O tiristor, ele é usado também como uma chave, assim como o transistor? Depende. O SCR, por exemplo, ele é usado como retificador, não é usado como chave. Pode, mas normalmente não é. Ele é usado para retificar uma tensão alternada, só que controlado por um sinal no gate. Ele retifica quando você quer que ele retifique. Você pode desligar ele, né? Se você retirar a corrente do gate dele, ele desliga, não entra em condução. O triac é a mesma coisa, mas só que o triac conduz nos dois sentidos. É só você olhar para o símbolo dele que tu verás que tem uma seta para cada lado, né? E o gate aqui, ele dispara em relação ao anodo 1, por isso que tem uma distinção entre anodo 1 e anodo 2. Já vou mostrar isso. O diac não tem disparo, então os dois lados são chamados de anodos. Você pode até questionar, por que são catodos? Sim, poderiam. Eles acharam mais bonito chamar de anodos. E está escolhido. Eles é que fabricam. A gente mal sabe usar. Eu levei um bom tempo para descobrir os verdadeiros, eu vou usar a expressão correta, hein? Os verdadeiros modos de disparo de um triac. Porque todo mundo da minha geração, atualmente também, o pessoal acha, não tem muita informação por aí, todo mundo acha que o triac conduz o semiciclo positivo quando recebe corrente positiva no gate. Conduz o semiciclo negativo quando recebe corrente negativa no gate. E é assim que o disparo, na maioria das vezes, ele é usado. Mas as pessoas não sabem que ele dispara nos 4 modos. Ou seja, ele pode estar com tensão positiva no anodo 2 e você pode colocar corrente positiva no gate ou negativa. Botar o positivo ou negativo no gate, provocar uma corrente no gate, tanto num sentido como no outro, e ele vai disparar. E a mesma coisa para semiciclo negativo, quando o anodo 2 está negativo, mesma coisa. Então ele tem 4 modos de disparo e as pessoas, na maioria das vezes, Disparar é entrar em conhecem. funcionamento? Oi? Oi, professor. Disparar é entrar em funcionamento? Entrar em condução. Isso. Enquanto você não disparar ele, enquanto você não injetar a corrente no gate, ele fica quietinho lá, não conduz nada. Muito bem. Deixa essa imagem aqui. Agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhe em cada um, antes de entrar no assunto principal, que é o controle de potência. A imagem está estabilizada. Eu vou fechar. Tem uma janela aqui, para ninguém ficar vendo lá os vizinhos. Então tem uma cortina aqui assim, entendeu? Está quase derrubando o quadro. O quadro aqui ficou mais improvisado do que da outra vez e não está bem instalado. Deus, acabou. Ver se eu melhoro aqui, eu vou cair tudo de uma vez. Espera aí. Vai embora não. Ah, acho que agora vai. Estabilizou. Muito bem. É porque tem uma tábua aqui para elevar ele acima do mármore aqui da janela. E eu tenho lá do outro lado um armário que eu poderia pôr ali, mas não tem iluminação adequada. Aqui é onde fica com a iluminação melhor. Apagando, apagando. Agora vamos detalhar um pouquinho. Eu não vou falar nada do JT, não. Já usei muito ele. Vocês nem verão o JT por aí. Se você quiser comprar um... Tu verás. Hã?
Não entendi. Nem verás, né? Nem verás. Tus não verão. Pois, o DIAC. O DIAC. Então, vou dar um pouquinho da informação sobre o DIAC. O DIAC é um diodo bilateral, porque conduz nos dois sentidos. Como conduz nos dois sentidos, então ele tem anodo e anodo. Ninguém se preocupa em numerar um lado e o outro. Não tem símbolo nenhum para identificar, não tem nada. No máximo vem escrito o que o Johnny mandou ali. Como é que é mesmo? Delta Bravo 3. Então, antigamente era o D3202, que disparava em aproximadamente 30 volts, e tem o Delta Bravo 3, que dispara aproximadamente em 7 volts. Para a aplicação que é feita, tanto faz. Nós trabalhamos com a rede elétrica com pico de 180 ou 308 volts, né? Então, tanto faz. Muito bem. O que sucede nele? Se você aplicar uma tensão de um lado para o outro dele, normalmente você não pode aplicar uma fonte direto nele. Você tem que aplicar uma fonte, vou colocar aqui uma fonte variável. Você tem que colocar um resistor em série com ele, senão faz twin e depois faz pop. E aqui eu vou colocar uma fonte variável de 0 a 50 volts. Por que 50 volts? Porque se o DIAC for de 30 volts, tem que ter uma sobra. Eu tenho que ter uma tensão mais alta do que o disparo dele, senão eu não vou ver disparo, né? Então, como é que funciona? Você aplica a tensão nele. Professor, o vídeo travou. O vídeo travou. O vídeo travou. Para mim, não. Para mim tá Agora funcionando. voltou. Aqui tá normal. Aqui tá aqui. Eu tô no Foi ônibus. local aí. Eu tô no ônibus. Tá Deve ter funcionando. sido. Eu tô monitorando aqui com um computador. Vocês provavelmente estão vendo aí, logado, o Arídios Capacaça. aridioscapacaça@gmail.com, e que eu me botei como convidado para monitorar como se fosse alguém não logado, não oficialmente logado. Logado, sim, claro, se não assiste, mas que não fosse ninguém da patota, né? E eu tenho aqui um celular velhinho, que está logado como eu mesmo, como sendo do Cefet, né? Que eu monitoro. Então, um está na rede da NET, da Claro, né? E o outro está na rede da Vivo, no chip. Então, eu sei, em princípio, eu sei tudo o que está acontecendo. Então, quando você avisou aí que estava travado, eu olhei para os dois e estavam funcionando. Muito bem, Beleza. beleza. Aqui é você imaginar a tensão de anodo. Uma polaridade a outra, não interessa qual, ele é simétrico, e aqui você traça um eixo. Para a direita é tensão positiva, para a esquerda, negativa. Você inverteu a polaridade dele. Então, você inverte a fonte e monitora o que acontece. E aqui, a corrente de anodo. Se você começar a aumentar a tensão, vai acontecer isto aqui, ó, estranhíssimo. A tensão vai aumentando, deixa eu melhorar aqui. Quem faz mal feito faz 2 vezes. Então, a tensão vai aumentando. Eu vou colocar mais espesso o traço aqui.
Você vai aumentando a tensão e não acontece nada. Não passa a corrente é zero. A tensão é zero, a corrente é zero. A tensão vai aumentando e chega num dado momento que ela faz isso aqui, ó. Deu para entender? Espero que não. Aqui, ó. Ela dispara o que a gente chama de VP, voltagem de pico. Voltagem é errado usar, né? Já falo isso para vocês já há 2 anos, para alguns até mais do que 2 anos. É errado usar, mas os irmãos do norte usam, né? Então é voltagem de pico, VP, peak voltage in English. Em português seria tensão de pico, é a tensão de disparo. Então aqui ocorre o disparo. O que quer dizer com esse disparo? Se você for aumentando a tensão nele, chega um ponto aqui que no D3202 é 30 volts e que no delta bravo 7 é 7 volts, aproximadamente. Então, chega nessa tensão, ele entra em condução. E aí, mesmo para uma tensão menor do que a tensão de disparo, a corrente aumenta. E se você deixar, ele vem parar aqui, ó, em aproximadamente 2 volts. É aqui o vale. Se você quiser, a partir dos 2 volts, provocar uma tensão mais alta, ele passa a seguir esta curva de resposta. A corrente aumenta muito e a tensão fica bem próxima de 2 volts. Então, esse é o disparo dele. A ideia qual é? Você aplica uma tensão, quando chega na tensão de disparo, ele entra em condução e quase fecha um curto-circuito. Quase. Porque como tem as junções dentro dele, ele sempre perde um pouco de tensão. Então, por isso que aqui é aproximadamente 2 volts. Muito bem. Se você inverter a polaridade, ele faz igualzinho para o outro lado. Igualzinho, eu suponho que seja essa distância. E aí ele faz assim. Tá? Assim. E da mesma forma, aqui é 2 volts, menos 2 volts, porque está do lado oposto. Ok? A corrente não é alta. Ele não foi feito para altas correntes. Mas ele conduz fácil aí 100, 200 miliamperes, até mais um pouco. Não é para alta corrente. O objetivo dele, eu já vou mostrar mais adiante, é para disparar o gate de um triac. Então ele trabalha com a corrente aí da ordem de 50 miliamperes, 100 miliamperes, não mais do que isso, não muito mais do que isso. Tradicionalmente 30, 40 miliamperes. Então a corrente é baixa. Eu posso até colocar aqui, vou dar um chute aqui de 30 miliamperes. Mesma coisa do outro lado. Não está errado, não. É isso aí. Muito bem. Dito isso, vamos mudar de dispositivo. Alguém quer perguntar alguma coisa antes? Então, fica a imagem. Ah, sim. Tem uma forma interessante de testar aqui, que eu pretendo providenciar numa outra aula, que é a seguinte: pegar uma fonte. Eu tenho aqui uma fonte variável até 30 volts, 32 volts. Então, eu ponho uma fonte variável. Vou colocar uma lâmpada em série, uma lâmpada de 12 volts. E vou testar
Não o D3202, porque quando ele me dispara em 30, na hora que ele entrar em condução, vai queimar a lâmpada. Então não me interessa isso. Mas eu vou colocar o Delta Bravo DB3, que é para 7 volts. Quer dizer, dispara em 7 volts, e depois que ele dispara, ele deixa ali uma queda de tensão de aproximadamente 2 volts. Então, o que veríamos? Você bota a tensão em 0 volts, vai aumentando a tensão, a lâmpada está apagada. Quando chegar perto dos 7 volts aqui, 7 volts e meio mais ou menos, aqui na tensão, o diac vai conduzir, a lâmpada vai acender, fraquinha ainda, porque 7, 8 volts aqui, perdendo 2 aqui, sobra 5, 6 para ali para a lâmpada, então ela vai acender fraquinha. E aí eu posso ir aumentando a tensão depois do disparo e nós veremos a lâmpada aumentando o brilho, entendeu? Claro que, como perde cerca de 2 volts e a lâmpada é de 12, eu não devo passar de 14 volts aqui, né? Evidente. Porque se passar de 14 volts, vai ter, perdendo os 2 volts aqui, vai ceder a tensão da lâmpada, ela vai acabar queimando, né? Mas então essa aí é uma maneira de testar o bichinho. Você pode botar aqui um resistor de 1K e colocar um voltímetro. Coloca um voltímetro digital, medindo a tensão nos terminais do diac, vai aumentando a tensão vai aumentando igual da fonte, porque o diac não dispara no início. Quando chegar lá na tensão de disparo do diac, você verá o voltímetro indicar a queda de tensão para um valor próximo a 2 volts. 1,5 no início com a corrente baixa, 2 volts com a corrente mais alta, quando chega aqui no vale, né? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa daqui? Dá para testar com uma lâmpada na rede elétrica? Então, se eu Claro que colocar 7 volts na fonte, o tiristor vai conduzir, mas a lâmpada vai acender fraca. porque quando ele conduz, ele deixa uma queda de 2 volts. Então, quando eu puser 7 volts e ele disparar, ele vai subtrair 2. Sobrarão 5 volts para a lâmpada, que é de 12. Então, ela vai acender fraquinha. Entendeu? Entendi. A partir daí, dos 7 volts da fonte, eu posso ir aumentando até 14, aproximadamente. Porque ele perde 2, sobrariam 12 volts para a lâmpada, que foi 12. feita para trabalhar em 12. Ok? Entendi. Tá ok? Show, show. Muito bem. Então, apagando essa bobagem. Agora eu vou mostrar o triac. Por último, o SCR. E aí eu mostro a aplicação, que é o controle de potência. Então, agora o triac. Anodo 2, anodo 1. Nós sempre desenhamos o anodo 1 junto do gate. Por quê? Porque o disparo por corrente de gate, tanto faz o lado, corrente no gate, tanto positiva como negativa, ela é feita em relação ao anodo 1. Então, se você bota positivo aqui e negativo aqui, provocou uma corrente, ele dispara, a corrente circula por aqui. Ou ao contrário. Aí a corrente circula ao contrário. Mas é sempre entre gate e anodo 1. Então, o disparo
por corrente de gate é sempre entre gate e anodo 1. E aí, se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Vou pegar uma fonte aqui. De 12 volts. Vou colocar uma lâmpada em série. Vou ligar no anodo 2. Pronto. Então, se isso aqui fosse um diac, ele teria que ter uma tensão menor do que 12 volts de disparo. O D3202 já não serviria, porque o disparo dele é 30 volts, então 12 volts não conseguiria disparar. Então, vamos colocar aqui um TIC 226 delta. Já vou explicar essa letra D aí. O TIC 226, com o positivo no anodo 2, negativo no anodo 1, ele pode disparar se você pegar aqui, colocar um resistor e uma fonte, provocando uma corrente aqui assim, ó. Então, se você puser uma corrente aqui, eu já experimentei isso algumas vezes. Essa corrente aqui, da ordem de 30 miliamperes, provoca a condução dele. Ele entra em disparo. Como é que você faz passar uma corrente de 30 miliamperes? Aqui tem uma junção, na verdade, duas junções. Então, a queda de tensão aqui é perto de 1 volt. Então, se você puser uma outra fonte aqui de 12 volts e colocar aqui um resistor de 1K, vai dar 12 volts, 12 miliamperes, 11 miliamperes. Então, vamos colocar aqui 330 ohms. Isso vai dar uma corrente lá em cima, perto dos 30 miliamperes, aproximadamente. E aí a lâmpada vai acender. E, na hora que a lâmpada acender, vai ter uma corrente de anodo aqui e vai aparecer daqui para cá uma tensão de aproximadamente 2 volts. Ele vai ter uma queda de tensão de 2 volts. Resultado que, se você tem 12, perdeu 2, para a lâmpada sobrariam 10 volts, mas a lâmpada acenderia. Fraca, mas acenderia. Então, como é que acendeu? Eu liguei, não aconteceu nada. Liguei uma outra fonte aqui de 12 volts com um resistor que provocou uma corrente de aproximadamente 30 miliamperes. O triac entrou em condução e disparou 2 volts de queda, sobraram 10 volts para a lâmpada. No TIC 226, aqui é a tensão entre anodo 2 e anodo 1. Pode ser positivo ou negativo. Já vou representar isso daqui a pouco. E aqui a corrente de anodo. Tanto faz você dizer que é anodo 1, anodo 2, a corrente de gate aqui é desprezível. Então você diz, a corrente de anodo é a corrente que desce aqui pelo transistor, pelo triac. Para ficar mais claro, vou colocar aqui anodo 2. E aí o que acontece nele? O D, que é esse cara aqui, ele dispara sozinho com 600 volts. Então, se você colocar uma tensão de 600 volts, ele faz isso. Aqui seriam 600 volts.
para o TIC 226 delta. O TIC 226, ele T é para 600 volts. Eu vou inverter aqui. Para uma corrente máxima de 8 amperes. Alta, né? 600 volts. 8 amperes, todos os TIC 226 são para 8 amperes. O sufixo D marca ele como sendo para 600 volts. Aí você tem as opções A, B, C, D, E, F. 100 volts, não serve para nada para ninguém, em princípio. 200 volts, serviria para a nossa rede elétrica de 127 volts, por exemplo, aqui no Rio, porque o pico vai a 180, só tem um problema. Ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Porque se o pico vai a 180, está muito próximo do disparo. Qualquer transientezinho que venha somado na rede elétrica, provocado por um desligamento de um motor, qualquer coisa assim, pode disparar o triac. E pode queimar alguma coisa por causa disso. Você não quer esse tipo de disparo. O C, que é de 400 volts, já estaria mais seguro. Mas ninguém poderia usar numa rede de 220. Friburgo, por exemplo, Nova Friburgo, porque o pico lá vai a 308 volts. Então, por todas essas razões, a maioria das pessoas prefere usar o delta, o D, 600 volts. Quando tem alguma coisa especial, é o E, 800 volts, e o F, que é de 1000 volts. Essa tensão é a tensão que ele dispararia sozinho, como se fosse um diac, porque a corrente de gate é zero. Então, aqui, ó, essa curva é para a corrente de gate, IG igual a 0 mA. Essa daqui. Se você colocar 10 mA, 20 mA, 30 mA, 40 mA, ele vem disparando com tensões menores. Então, por exemplo, para 40 mA de corrente de gate, ele dispara e tem uma queda de tensão de 2 volts. Eu já testei isso. Eu coloquei ligado na rede elétrica uma lâmpada de 100 watts incandescente, não serve de LED. Não serve de LED porque a de LED tem aquela fonte na entrada e o controle de potência ali não funciona. Por causa dos picos, carrega o capacitor, a lâmpada fica apagando e acendendo, piscando, fica muito parecida com as lâmpadas de LED do nosso querido prefeito Eduardo Paes, né? Aquelas árvores de Natal que tem na linha vermelha, na linha amarela, né? E ali também, aquelas lâmpadas estão piscando por uma deficiência da fonte de alimentação. O que acontece ali, nessas lâmpadas de LED que estão na rua piscando, é a fonte delas. Elas tradicionalmente trabalham em 220 volts, mas não é essa a questão. A rede elétrica chega ali na lâmpada, é retificada, filtrada e vai para um circuito de chaveamento, uma fonte chaveada, que controla a corrente nos LEDs, né, para dar o brilho correto, para não queimar o LED. Ele trabalhar dentro do regime especificado pelo fabricante, corrente máxima, etc. E aí o que acontece? Por um problema, muito provavelmente, um problema dos capacitores da fonte, logo após a retificação da rede, esses capacitores estão dando defeito, perdendo a capacitância. Esse defeito acontece muito em fontes de computador também, com o passar dos anos. E aí, ele perdendo capacitância, o que vai acontecer? Liga a rede elétrica com as células sensoras
de iluminação do céu, etc., ligam as células ao anoitecer e aí alimenta a fonte, os capacitores se carregam, o oscilador da fonte chaveada começa a funcionar, controla a corrente do LED, o LED acende, consome energia, porque o LED acendeu, e aí isso reduz a tensão dos capacitores, porque eles foram projetados com uma certa capacitância que suportaria o consumo dos LEDs sem cair demais a tensão neles, né? Depois da retificação da rede elétrica. No caso da rede elétrica em 220, o pico é 308 volts. Então, digamos lá, perto de 300 volts, em média, a tensão com o ripple da retificação, uma média ali de 300 volts, digamos, com um capacitor bem calculado, não só bem calculado, mas com qualidade, né? E aí, se esse capacitor perde capacidade dele, perde capacitância dele, o que acontece? Ele, na hora que tiver o consumo do LED, a tensão que estava lá em 300 volts, que provocou a oscilação do circuito da fonte chaveada, a tensão cai. Na hora que a tensão cai, o oscilador da fonte chaveada desliga e para de alimentar o LED. Aí o capacitor carrega de novo. Ele carrega de novo, o LED, a fonte chaveada volta a funcionar, o LED acende, a tensão cai. E é isso que faz aquele pá, 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 fica lá piscando a árvore de Natal. Está durando muito, né? Natal já foi embora. Eu imagino, não tenho certeza, né? Mas eu imagino que seja possível que é um problema expostos, porque as lâmpadas de LED que estão sendo usadas dentro dos túneis, se forem do mesmo fabricante, elas não estão dando esse defeito. Muito provavelmente porque estão protegidas, né? Então, é uma possibilidade, mas é um chute meu, não tenho a menor ideia. Esse problema foi resolvido no arco metropolitano, né? O pessoal chegou lá, derrubou todos os postes, roubaram as baterias e pronto, resolveu o problema, elas ficaram apagadas definitivamente, né? Estão voltando agora, vão voltar. Vão colocar uma concessionária lá tomando conta da via, segurança e iluminação adequada. Eu não sei se vocês já viram, vocês já passaram pelo arco metropolitano, ali no entroncamento de, como é que chama? Tem um hospital ali que pega para Magé e Teresópolis, em frente vai para Petrópolis, à esquerda vai para Seropédica, Nova Iguaçu, né? E ali também tem, então ali naquela região você ainda vê, porque ali ninguém derrubou os postes. Então você vê no alto do poste um enorme módulo solar que carrega as baterias, né? Então ele não precisa de rede elétrica, ele funciona com energia solar. E fica meio que automático, né? Carrega durante o dia, quando as lâmpadas estão apagadas, e acende à noite e gasta a energia da bateria na hora que não tem sol. Beleza. Muito bem. Então, o que eu descrevi para a direita ocorre para a esquerda também. Sim. Assim. Simétrico. Aproximadamente simétrico. Aí é um detalhe importante. Aproximadamente, aprox, simétrico. Não é simétrico. E, por isso, existe o DIAC. O DIAC é usado para disparar o gate do TRIAC para tornar o disparo simétrico, né? Então, como ele, por si só, não é simétrico, então tem que ter alguém para providenciar a simetria, que é uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouquinho ali no controle de potência. Estão quase chegando lá. Muito bem. Então, aqui está exposto o TRIAC, corrente máxima 8 ampere, 8 ampere
máximo. E é isso. Então, a imagem estabilizada aí, fixa, para guardar, para fotografar e guardar no álbum. Eu saí da frente. Ok. Tina. Foi. Ninguém perguntou nada. Eu esqueci de perguntar se quer perguntar. Por enquanto, não. Enquanto não. Deve estar fácil, né? Talvez. Ou então ninguém está entendendo nada. Aí não tem dúvida. Na verdade, aqui não tem muita coisa para entender. Então, eu não sou igual professor de química, viu, químico? Eu não sou igual professor de química que diz que química não é decoreba. Química é decoreba e eletrônica tem decoreba pra caramba. Então, você vê esse funcionamento, daqui a pouco a gente usa esse decoreba, aí sim, para entender como funciona aquele controle de velocidade do motor do ventilador de teto. Por último, o SCR, o retificador controlado de silício. Retificador controlado de silício. O SCR é um diodo, tem aqui anodo, catodo e tem o gate. E o gate, ele é disparado através de um resistor e de uma fonte de tensão que provoca uma corrente de gate aqui. Para o TIC 106 delta, primeiro, o TIC 106 é de 4 amperes máximo. O D, então, é para 600 volts. A explicação é a mesma do triar. A corrente de gate, aqui é que tem uma coisa especial. IG igual a 1 miliampere para TIC 106. Isso é muito especial. Infelizmente, eu não vou lembrar agora. Eu tenho aqui em algum lugar isso guardado. Vocês vão até esperar um pouquinho, eu vou ver se eu acho aqui quem é. O TIC 106, ele tem um invólucro assim, TO 220. TIC 106. Delta. O terminal da esquerda é o catodo, do meio é o anodo, da direita é o gate e o metal aqui em cima também é anodo. Atenção, hein? E aí, ano passado, aproximadamente, eu ajudei um colega a consertar por telefone uma célula que o pessoal chama de célula fotovoltaica, né? O nome está mal aplicado, mas é assim que é conhecido popularmente. Essa célula fotoelétrica, aquela que acende a luz durante a noite, né? No caso dele lá, é aquela luz vermelha do alto do prédio onde ele mora, lá em São Gonçalo. Prédio muito alto, então é exigido que tenha uma luz vermelha que fique acesa durante a noite.
E lá, então, na base da lâmpada, tinha preso lá aquele adaptador com um fototransistor, coloca ele virado aqui no Rio de Janeiro, você coloca ele virado para o sul, por causa da excursão do sol no céu aqui do Rio de Janeiro. Então, quando o céu tiver um mínimo de iluminação, a luz apaga, né? E escureceu um pouco, ao amanhecer está escuro, ao anoitecer está escuro, a lâmpada acende e fica a noite toda acesa. E não estava disparando, caiu um raio, queimou o triac. Só que esse colega, o que ele fez? Comprou um TIC 106, ou ele tinha lá na sucata dele, colocou o TIC 106 e não funcionou. Aí ele me ligou, achando que tinha algum defeito a mais, porque o TIC 106 tinha que funcionar. Aí, depois que ele me passou os dados, fotografou, eu levantei o esquema do circuito para entender o que estava acontecendo, onde estaria o defeito, esse suposto defeito que ele imaginou. E aí, discutindo com ele no telefone e analisando o esquema, ele foi fazendo as medidas e a minha conclusão foi que não tinha defeito nenhum. O que estava acontecendo é que o fototransistor que conduzia a corrente de gate não estava fornecendo corrente de gate suficiente. E o resistor que estava em série chamou muito a atenção. Era um resistor de 100 mil ohms, uma coisa assim. Eu disse a ele, olha, está tudo original, nunca foi mexido, deu defeito, os componentes são originais, funcionava antes. Isso significa que o triac que estava aí era um triac com uma sensibilidade de corrente muito, mas muito mais alta que o TIC 106, que eu nunca imaginei, eu nunca soube de um SCR funcionando com uma corrente gate de 1 mA. O triac, a gente é acostumado a botar lá 30, 50 mA, 40 mA. O TIC 106 já é um assombro, né? E aí veio a especificação, eu consegui descobrir na internet, difícil de achar, muito difícil de achar. Foi fácil de achar o componente e comprar um igual, Mercado Livre. Mas a especificação do gate não aparecia fácil. Mas acabei descobrindo que era coisa de 50, 100 microampere, 10 vezes mais sensível, pelo menos, que o TIC 106. Então, isso foi assustador. Assustador no bom sentido. E ele tem o invólucro, que eu não vou lembrar o nome agora, que também é muito parecido com o de um transistor, igual ao BD139, BD140, de plástico, assim, pequenininho. Não vou lembrar o nome dele, mas eu vou, inclusive, catar ele. Eu tenho ele em algum lugar, porque eu comprei um punhado dele, mandei um para esse colega, e mandei 2, aliás, e guardei os outros, porque no Mercado Livre, quando vende a lote, né? Por 5 ou 10, baratinho, né? Então, eu comprei um punhado e está guardado em algum pote aí. Mas o esquema deve estar até no WhatsApp, que eu levantei o esquema. Muito bem. Então, agora, o diagrama dele. E aqui, o disparo dele. A tensão de anodo para cátodo, voltagem, a corrente de anodo, e o disparo dele só em um sentido. Mas, se você puser 0 mA de gate, e G igual a 0 mA, ele dispara em 600 volts. E na rede elétrica ele não vai disparar nunca.
Sozinho, não. Quando você puser IG de 1 mA, ele vai disparar e vai ficar com uma queda de tensão de cerca de 2 volts, aproximadamente. E ele conduz até 4 ampere. Está aqui a especificação. 4 ampere máximo. Opa, está errado. Máximo. Funciona assim, ó. O TIC 106 é para 4 ampere máximo. O TIC 206 é para 8 ampere máximo. E existe lá também, eu dei o exemplo do TIC 226, mas existe o TIC 126 para 4 ampere. Muito difícil de achar, mas existe. Então, é isso aqui, a parte que interessa assim, do componente, separadamente, sem aplicação, é essa aqui que interessa. E agora eu vou passar para o controle de potência. Eu vou mostrar o circuito de controle de potência e como é que ele funciona. Se tudo correr bem, em uma outra aula eu coloco ali na bancada o controle de potência com uma lâmpada, mostro ele funcionando e jogo a forma de onda no osciloscópio, para nós vermos o que eu vou desenhar aqui, nós vermos no osciloscópio realmente funcionando. Sendo que a primeira vez que eu experimentei isso para testar o que eu vinha descobrir depois, o disparo nos 4 modos, né? Eu fiz essa experiência em 1982. Então, tem 42 anos. Há 42 anos atrás, eu estava preparando uma tarefa lá para o Cefet, usando o TRIAC, e eu vi um circuito da Siemens, que vocês já devem ter visto por aí, ou já ouviram falar, que é um abajur inteligente. Hoje em dia ele é feito com LED, né? Você vem, toca nele, dá um toque, ele acende. Você toca e segura a mão lá, tocando na base dele, metálica, ele varia o brilho, reduz o brilho. Aí você toca de novo, segura lá, ele aumenta o brilho. Dá um toque, ele apaga. Né? E isso já existia lá na década de 80, só que era na rede elétrica para abajur com lâmpada incandescente, usando um TRIAC e um circuito que controlava o TRIAC, que era o sensor de toque. E o que me chamou a atenção na época é que o circuito integrado trabalhava com uma tensão de 15 volts, tensão contínua de 15 volts. E aplicava no gate do TRIAC e controlava os 2 ciclos. Isso não era comum, ninguém conhecia isso. E eu fiquei desconfiado, então, e veio a ideia. Então, ele conduz com qualquer polaridade no gate. Quer dizer, o semiciclo positivo da rede, ele pode conduzir tanto com corrente positiva no gate como negativa. E o semiciclo negativo também. Então, ele dispara nos 4 modos. E eu, para testar isso, montei numa bancada uma fonte, montei uma lâmpada em série, botei o osciloscópio e fiquei monitorando o que acontecia na lâmpada. Eu já sabia o que acontecia no controle de potência, então fui aumentando a corrente de gate, até que quando chegou lá por volta de 15, 20 mA, o semiciclo positivo conduziu um pedaço, só o positivo. Aí eu, opa, vou em frente. Se o máximo que pode acontecer é explodir tudo, né? Aí fui, claro que não ia explodir, porque tinha a lâmpada em série para proteger, limitar a corrente, né? Aí fui aumentando. Quando chegou por volta de 30 mA, apareceu, além do semiciclo positivo, um pedaço do negativo também. Eu, beleza. Fui aumentando a corrente. Quando chegou a 40 mA, 35, 40 mA, ele conduzindo os 2 semiciclos, e eu pegava a fonte da corrente de gate e pegava o pino banana, ligava e desligava, e ele funcionava igual um relé eletrônico. Que, aliás, o relé eletrônico da Siemens e de outros fabricantes por aí
todos eles funcionam baseado nesse princípio. Usam um triac para controlar motores, etc., usando um controle por corrente contínua no gate, para controlar o positivo e negativo da rede elétrica, ligar e desligar. Né? E foi assim que eu cheguei a essa conclusão dos valores e tudo mais, e é uma coisa que você não vê por aí. Hoje em dia já tem algum documento mencionando isso. Muitos anos depois, me foi dado um livro da General Electric, de componentes da GE, e lá tinha. Entendeu? Mas isso foi uns 20 anos depois que eu ganhei esse livro. Aí, folheando o livro, está lá uma teoria sobre o triac, e estava lá a confirmação oficial, vamos dizer assim, do fabricante, o que eu já tinha medido. Né? Não dava os detalhes de corrente, mas mostrava o disparo, tanto no semiciclo positivo e negativo, com corrente positiva e negativa de gate, né? Os 4 modos. Muito bem. Então, vou apagar isso aqui, estabilizada a imagem. O circuito que eu vou mostrar aqui, eu peguei ele originalmente em 1977, 78, eu acho que foi 1980, por aí. Em 1977 foi lançado aqui no Brasil a revista Nova Eletrônica, que era uma reprodução, uma tradução e reprodução da Nova Eletrônica italiana. E na Europa, muito mais evoluído do que aqui no Brasil, né? Os componentes eletrônicos lá eram fáceis de achar e componente moderno. Né? Então, aqui no Brasil, ninguém sabia o que era triac. Máximo tinha ouvido falar, algum artigo de revista, falar dele. E a Nova Eletrônica trouxe para cá para o Brasil a mesma ideia da Itália e vendia kits eletrônicos. Então, vendia nas lojas de eletrônica, aqui na República do Líbano, tinha uma loja que hoje eu acho que é Eletrônica Henrique hoje, na época era Deltronic. E então vendia o kit da Nova Eletrônica, vendia os componentes, vendia a caixa, você comprava da forma que você quisesse e montava em casa. E publicava o artigo na revista e vendia os componentes. E apareceu esse controle de potência para máquina de furar. E apresentava também como possibilidade de dimmer para lâmpada. Na época, ninguém falava em controle de velocidade de ventilador de teto. Imagine só, 1980, ventilador de teto já era uma coisa rara, com controle de velocidade, então, era mais raro ainda. Né? E aí surgiu, então, esse circuito, que é este que eu vou mostrar aqui, e que é a base de todos os circuitos que são vendidos por aí. O fabricante fez o protótipo, a Nova Eletrônica publicou, a Nova Eletrônica italiana, as norte-americanas também, né? E os fabricantes são baseados nos que os fabricantes do Triac publicam, né? da folha, como é que chama? De Application Notes, as notas de aplicação. Hoje em dia você vai na internet, coloca lá controle de potência, Triac, você vai ver o esquema. Mas esse esquema que está aqui, ó, é o clássico da Nova Eletrônica. É em cima dele que eu vou explicar o funcionamento. Então, em série com a rede, tanto faz se é o fase ou neutro, tanto faz se é de um lado ou do outro do circuito. Eu vou colocar bem afastado para poder desenhar as formas de onda. Isso que você está vendo aqui não é maluquice minha, não. Né? Só para o desenho
não ficar muito mal feito. Então, aqui assim, ó, entra o triac. Ah, tem um detalhe. Esse mesmo circuito, não com esse triac, com o triac mais potente, é o mesmo que a Lorenzetti, por exemplo, usa no controle de temperatura dos chuveiros, com aquela varetinha que você gira um potenciômetro para ajustar a temperatura. É um controle de potência igual a esse. Não é esse triac comum, TIC 226 delta, não é ele, porque esse aqui é para 4 amperes máximo. Então, o de controle de ventilador de teto trabalha com uma lâmpada de até 100 watts, 100 watts, aqui na rede elétrica de 127 volts, 60 Hz. Daqui a pouco vocês vão entender por que é importante especificar 60 Hz, por causa do tempo de disparo. Vocês vão entender já já. E esse aqui é o circuito básico. Se isso aqui fosse um DIAC de 7 volts, por exemplo, imediatamente que ligasse na rede elétrica, a lâmpada acenderia. Tanto faz a polaridade, porque a tensão da rede é bem maior do que os 30 volts ou 7 volts do DIAC, né? Então a lâmpada acenderia. Mas como é um TIC 226D, que só dispararia sozinho em 600 volts, então a rede elétrica não consegue disparar ele sozinho. Tem que ter uma corrente de gate. E aí que entra esse circuito aqui. Ó. Primeiro, tem um resistor aqui de 4 cassete para evitar que ele receba pelo gate uma indução qualquer de algum campo elétrico próximo, um motor que ligou, desligou, qualquer coisa próximo que gerou um pulso eletromagnético, poderia entrar pelo gate e provocar um disparo. É claro que isso é exagero, mas é possível, é possível. Então tem um resistor ali para garantir que isso não vai acontecer. Depois vem o DIAC. Para que serve o DIAC aqui? Lembra que eu falei que o disparo positivo e negativo é aproximadamente simétrico, não é exatamente igual? Aqui é importante que quando o triac dispare e aplique corrente na lâmpada, tanto num sentido como no outro, o disparo ocorra no mesmo instante, tanto no semiciclo positivo e negativo, para que a corrente nos dois semiciclos fiquem iguais. Porque se não ficarem iguais, há um desequilíbrio na corrente média da rede elétrica e isso causa problema em outros equipamentos que estão ligados na rede elétrica. Provoca uma variação de tensão entre o semiciclo positivo e negativo. Isso é problemático para vários equipamentos. Então, tem um DIAC aqui que ele vai garantir isso aqui. Ó. Aqui, assim, tem um capacitor que vai ser carregado pela rede elétrica em cada semiciclo, positivo e negativo da rede elétrica. Cada vez que a rede elétrica aplicar um semiciclo da rede, cada lado aqui vai fazer a carga do capacitor. Eu vou mostrar aqui 3 situações. Quando a lâmpada está com um brilho baixo, quase apagada, quando está no brilho médio, quando está no brilho máximo. Eu vou mostrar aqui, baseado na carga do capacitor. Esse capacitor, aqui é o D3202 ou o PD, não, é Delta Bravo, né? Delta Bravo ou Bravo Delta? Delta Bravo. PB3. Um ou outro. Uma pequena diferença de tensão, mas isso não vai ser significativo para o resultado. A rede elétrica tem 180 volts de pico, então não vai ser problema. Isso aqui está certo, ok, mais ou menos. Aqui.
Aqui entra um resistor de 10K que vai limitar o valor máximo da resistência total. Aqui entra um potenciômetro de 100K. Isso aqui é o seguinte, é só para ter certeza que quando você girar o potenciômetro todo para um lado e der 0 ohm aqui, não fique ligado direto na rede elétrica, porque isso pode dar um surto mais alto quando a tensão da rede variar em cada semiciclo, né? A ideia é a seguinte, vamos marcar aqui. São as 3 situações, deixa eu ver o desenho. Quebra o galho, estão parecidos. Muito bem. Então, qual é a ideia? Quando vier o semiciclo positivo, uma corrente passa por aqui, pelo resistor e pelo potenciômetro, e carrega o capacitor. Essa tensão do capacitor vai aumentando à medida que a tensão da rede elétrica aumenta. O capacitor vai se carregando até que ele chega num valor que provoca o disparo. Então, essa forma de onda aqui é a forma de onda, a rede elétrica subindo, é a forma de onda no capacitor. O capacitor comparado lá com 180 volts, cerca de 30, é 1/6, então, mais ou menos. Então, a tensão do capacitor vai subindo, quando chega lá perto de 30 volts, o disparo do diac pega a carga do capacitor e descarrega no gate do triac. Isso dá um pulso de corrente no gate, e como ele está recebendo, nesse instante, tensão da rede elétrica, ele entra em condução daqui até aqui. Então, nesse instante, ele conduz esse pedaço da rede elétrica. Esse pedaço da rede elétrica é uma fraçãozinha do ciclo. Então, isso provoca uma potência muito baixa na lâmpada. Então, o brilho da lâmpada é baixo. Como é que você faz isso? Você bota a resistência perto dos 100K, então significa que a tensão da rede vai subindo e o capacitor demora para chegar nos 30 volts. Então, esse tempo aqui, ó, é o tempo de atraso. É o tempo de atraso. Então, você atrasa, como a rede elétrica é 60 Hz, ela tem 8,33 milissegundos no semiciclo, mais 8,33 milissegundos no outro semiciclo. Então, se você puser aqui um atraso, digamos, de 8 milissegundos, 7,5 milissegundos, você não precisa se preocupar com o valor. Eu só estou dando um exemplo. Significa que antes da rede elétrica chegar a 0 volt de novo, você dá um pulso de corrente da carga que tinha no capacitor e ela desce até 0, descarrega o capacitor. Nesse instante, o triac conduz até chegar a 0, que ele corta. Ele corta e fica esperando um novo disparo. Aí vem a rede elétrica, no semiciclo negativo, inverte a polaridade. Na hora que inverte a polaridade, carrega o capacitor ao contrário. Então está aqui, a carga ao contrário. Então, mesma coisa, só que agora é negativo. Quando a tensão sobe, chega no valor dos 30 volts lá do diac, o diac conduz, pega aqui e passa uma corrente aqui assim,
descarrega, pega o capacitor e liga lá no gate do triac, entendeu? Você tem que lembrar que quando ocorre o disparo do diac, ele quase que fecha um curto-circuito. Então ele pega, é equivalente a pegar o capacitor que está carregado e esbarrar no gate. Então o capacitor perde a carga toda dele e isso aplica um pulso de corrente no gate do triac. O triac conduz, fecha o contato daqui para cá, a lâmpada acende. Então a lâmpada acende esse pedacinho aqui e acende esse pedacinho aqui. Professor, Ou seja, como está no final de cada semiciclo, a lâmpada fica acesa durante pouquíssimo tempo e com uma tensão baixa. Então, brilho baixo. Fala aí, Gabriel. professor, perdoe-me, mas tem como voltar a explicação do esquema aí? Desculpa. Tá? Você quer dos componentes, né? Do funcionamento aí do esquema. Tá. Bom, então, vamos voltar. Esquece essa parte aqui. Imagine a rede elétrica passando no anodo 1 e anodo 2. Anodo 1 e anodo 2. E aqui o gate. Passando pela lâmpada. Então, se você pegar um pedaço de fio ligado aqui para cá, a lâmpada recebe energia da rede elétrica e acende. Quando você bota o triac, como ele é um T, sufixo D, ele só dispararia sozinho em 600 volts. Então, ele não vai disparar com a rede elétrica. Então, ele está ali em série com a lâmpada, mas a lâmpada está apagada o tempo todo. Assim que você coloca esse circuito aqui, coloca o capacitor e o resistor ligado na rede, no semiciclo positivo, carrega o capacitor. Quando carrega o capacitor, a tensão do capacitor com uma tensão tão alta que seja suficiente para o diac entrar em condução, o diac entra em condução e pega o capacitor e liga daqui para cá, onde estão os terminais dele. Então, a carga dele circula entre gate e anodo 1 e descarrega o capacitor. Nesse instante que descarregou o capacitor, o triac entrou em condução. Então, é como se fosse uma chave que fechou. No momento, nesse instante aqui. Se a chave fechou, esse pedaço da rede elétrica que o triac entrou em condução vai conduzir para a lâmpada. Então, a lâmpada recebe essa tensão daqui. Quando a rede elétrica chegar a zero, o triac desliga, porque para de circular corrente por dentro dele. Então, aquela corrente que provocou o disparo inicial e fez passar a corrente principal, agora não tem mais corrente de gate, porque o capacitor aqui está descarregado. E a rede elétrica chegou a zero. Cessou todas as correntes dentro dele, ele desliga. Desligado, vem um novo semiciclo. Inverte a polaridade da rede elétrica. Carrega o capacitor ao contrário. Quando a tensão do capacitor, invertido agora, ultrapassar a tensão de disparo do diac, o diac pega ele, essa tensão é aplicada aqui e dispara agora no sentido contrário. Novamente, dispara atrasado. Tem um atraso aqui. Quem determina esse tempo de atraso é a resistência, o resistor de 10K mais o potenciômetro de 100K. A resistência dos dois somadas atrasam a carga do capacitor. Então, mesmo a tensão da rede elétrica subindo até 180 volts, repara a forma de onda no capacitor, ela vai subindo suave. Ela não consegue atingir um valor tão alto no início, porque o tempo de carga do capacitor através do resistor não dá tempo de acontecer isso rapidamente. Então, esse 100 nanofarad aqui, insere com o potenciômetro e mais o resistor. Nessa situação aqui, eu coloquei de propósito um valor alto. Então, coloquei ali perto dos 100K. O que vai acontecer? Vai atrasar tanto
que o semiciclo positivo quase que está acabando na hora que o triac entra em condução. Você conseguiu acompanhar a carga Entendi. do capacitor, depois a tensão do capacitor atingindo o disparo do diac? O diac pega o capacitor, liga do gate para o anodo 1, descarrega o capacitor no gate, o triac entra em condução, ele fecha um curto daqui para cá. Fecha um curto porque fica aqui uma tensão de 2 volts. Mas, na prática, é como se fechasse um curto. Você conseguiu acompanhar a ideia do capacitor se carregando, a tensão do capacitor disparando o diac, ele fechando o curto aqui, pega o capacitor, liga no gate direto, entre gate e anodo 1 aqui, ó. Gate e anodo 1. Provoca corrente de disparo no gate do triac. O triac entra em condução. Ele fecha daqui para cá. O capacitor já está descarregado. Oi? Você falou alguma coisa? Não, falei não. Então, na hora que o triac entra em condução, ele fica daqui para cá apenas com 2 volts. Então, não tem nem como carregar o capacitor, ele já está descarregado, e a tensão daqui para cá vai praticamente para zero. A tensão da rede elétrica, o restinho que ainda sobrou do semiciclo, fica na lâmpada. Quando inverte a polaridade da rede, o triac já está desligado. Quando cruzou por 0 volt, ele já cortou. Então, novamente, o capacitor se carrega, só que agora com a polaridade invertida. O processo se repete. A tensão invertida agora do capacitor é aplicada nesse conjunto aqui assim, até que o diac entre em condução, pega a tensão do capacitor, aplica no gate do triac, circula a corrente, ele fecha um curto aqui, só que agora ao contrário, dá quase 0 volt aqui, o capacitor está descarregado, a lâmpada acende neste finalzinho aqui. Você conseguiu acompanhar até aí? Entendi. Obrigado. Bom, então agora eu vou repetir isso, só que agora, em vez de botar 90K, eu vou botar 50K. E depois eu vou botar 10K. No potenciômetro. Aliás, ao contrário. Eu estou variando o potenciômetro. Agora eu vou botar na metade. O que significa que no semiciclo positivo da rede elétrica, o capacitor vai se carregar mais cedo. Aqui, ó, por exemplo. Quando chegar aqui, o diac entra em condução, descarrega o capacitor no gate do triac, o triac conduz daqui até aqui. Até 0. Então, aqui ele conduz e aqui ele corta. Ele conduziu ali, não está no pico, está aproximadamente no pico, né? Ficou mal desenhado aqui, mas seria no pico aqui. Ele conduz até o final, repara que a lâmpada está recebendo energia há mais tempo, já recebeu metade desse semiciclo positivo. Agora, o capacitor está descarregado, o triac está desligado, a tensão da rede começa a subir. O capacitor começa a se carregar até atingir o mesmo valor que atingiu aqui, com o mesmo intervalo de tempo. Nesse instante, o capacitor dispara o triac, o triac conduz daqui até aqui. Aumentou a potência na lâmpada. Então, eu girei o potenciômetro, o capacitor agora está se carregando mais rápido, o tempo de atraso aqui, ó, o atraso aqui é menor, tanto no semiciclo como no outro.
aqui entra a importância do DIAC. Se não fosse o DIAC, se fosse a tensão do capacitor aplicada direto no gate, funcionaria. Assim que a tensão do capacitor atingisse lá cerca de 2 volts, o DIAC entraria em condução. O problema é que o semiciclo positivo e negativo de disparo do TRIAC não são iguais. Ele dispara mais fácil no semiciclo negativo do que no positivo, por um problema de construção das junções que ele tem lá dentro. É uma Alô? Opa. garganta falhou. Ah, beleza. Achei que tivesse travado. Travou a garganta. A garganta travou. Então, o disparo sem o DIAC, ele seria assimétrico. E isso provocaria uma corrente mais alta durante mais tempo conduzindo num semiciclo do que no outro, e a corrente média na rede elétrica ia ficar ou negativa ou positiva, dependendo se estivesse no fase ou no neutro, ocorrendo o efeito, depende do sentido que você põe o circuito. E a corrente média na rede elétrica, ela não sendo zero, principalmente equipamentos que usam transformador, os transformadores são baseados na magnetização e desmagnetização. Se a corrente média não é zero, vai ter um campo médio permanente nos transformadores. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso magnetiza o núcleo, força ele a trabalhar fora da região de esterese dele. Isso é um desastre. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que se usa o DIAC, porque o disparo do DIAC é igual nos dois sentidos. O fabricante consegue fazer o disparo igual nos dois sentidos, ou muito próximo, que no TRIAC ele não consegue fazer com que o disparo do gate seja realmente simétrico por si só, né? Então, é isso. Agora, a última situação. Eu vou colocar 10K em série com 10K, então o tempo de carga é muito pequeno, é rápido. O atraso é pequeno. Se o atraso é pequeno, o capacitor carrega-se logo no início aqui, ó. E ele carregando logo no início, o TRIAC vai disparar aqui, ó. E só vai desligar aqui. Então, aqui ele conduz e aqui ele corta. E, novamente, a tensão do capacitor sobe rápido aqui e vai provocar a condução aqui, descarrega o capacitor no gate do TRIAC, o TRIAC entra em condução e ele corta lá. Olha a forma de onda. Então, você tem formas de onda que são assim, ó. Na lâmpada. Ou assim. Ou na potência máxima, um quebradinho aqui. Um quebradinho aqui. Assim.
Isso é um problema até que existe nesses controles de potência, sem ter uma parte mais eletrônica, uma parte eletrônica mais sofisticada, né? Essa simplicidade traz alguns problemas. Então, sempre haverá um degrau aqui e aqui, mesmo na potência máxima. Isso é problema. Como o degrau está ali na ordem de 6, 7 volts, né? No máximo, num caso extremo, 30 volts, então, normalmente, isso não causa muito problema, nem para lâmpada, nem para ventilador de teto. E é uma solução barata. Isso aqui é vendido no comércio hoje em dia, numa montagem desse tamanho assim, de cerca de 4 centímetros por 2, mais ou menos, incluindo um potenciômetro miniatura e um botãozinho, né, de plástico. E você pode instalar num espelho de caixa 2x4, aquela tampa de plástico, faz um furo ali e coloca ali o potenciômetro, atarracha a porca, ele fica fixado pela porca do potenciômetro e você gira e você controla a velocidade do ventilador, do motor do ventilador de teto. Alguém quer perguntar alguma coisa daqui? De qualquer forma, eu tenho a ideia de refazer isso aqui de uma forma mais prática, né? Colocar na bancada o controle, colocar o osciloscópio e mostrar isso aqui acontecendo em tempo real. Tem que lembrar que isso aqui ocorre 60 vezes por segundo. Então, esse período todo aqui é 16,7 milissegundos, né? Então, é bem rápido, né? 60 vezes por segundo. E você ajustando o tempo de atraso, nos circuitos mais sofisticados, por exemplo, no controle de velocidade de trens elétricos, né? O circuito que faz o disparo não usa TRIAC, usa SR para retificar a rede elétrica. Em alguns casos, o trem da Central do Brasil, por exemplo, né? Então, ele tem um circuito eletrônico que ele dá o pulso e o tempo é certinho. Ele vê o início da senoide, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Tem um circuito chamado detetor de cruzamento por zero. Então, ele percebe quando a senoide cruza por 0 volt e começa o semiciclo positivo, ele começa a contar o tempo e você ajusta. Sabe ali no metrô, você olha lá o piloto do metrô, ele tem uma manete, né, que ele pega lá na manete assim, e para frente e para trás, e faz o trem andar. O que tem ali dentro? Um potenciômetro. É claro que eu estou simplificando, porque pode ser um sistema óptico para não ter ruído, né? Segurança, para ninguém esbarrar e provocar um acidente, né? Mas, grosseiramente falando, é igual acelerador de carro, né? Quando, hoje em dia, num carro com injeção eletrônica, quando você pisa no acelerador, o pedal do acelerador está preso no eixo de um potenciômetro mesmo, de verdade, né? Um potenciômetro. Não um potenciômetro desses que a gente compra na loja, né? Ele tem um tratamento especial para durar muitos anos, girando para um lado e para o outro, sem danificar, né? Ele é especial. Eu já consertei um potenciômetro desse, da TPI, que é a unidade que ajusta a quantidade de ar que entra para misturar com a injeção eletrônica, né? Eu já consertei o potenciômetro de fiz a limpeza dele e, na época, foi uma economia boa, porque era muito cara uma TBI nova por causa de defeitos no potenciômetro, né? Muito bem. Então, os controles geralmente são potenciômetros confiáveis ou, digo industrialmente, né? Ou quando pode ter um ambiente agressivo
para o material do potenciômetro, a pista de grafite, coisas assim. Então, são usados outros recursos, como o óptico, por exemplo, passa mais luz e menos luz, e aí mede a quantidade de luz e controla o circuito eletrônico, né? E aí varia. Agora, a ideia do tiristor controlando potência, ela fica resumida nesse circuito aqui. Aliás, o TRIAC, basicamente, ele é usado para aplicações domésticas. Eu nunca vi uma aplicação profissional, industrial, usando o TRIAC. Eu nunca vi. Eles sempre usam SCRs, porque geralmente são para controlar motores de corrente contínua, por exemplo, esteiras industriais, né? Então, esse controle de potência funcionaria na indústria. Mas como a indústria trabalha com rede trifásica, trabalha com motores de corrente contínua, então, em vez de colocar um TRIAC, eles botam logo um SCR, porque aí já retifica a rede e entrega para o motor corrente contínua. E controla o tempo do mesmo jeito aqui, que eu fiz isso aqui, controla o SCR, só que agora lá ele só deixa passar a corrente elétrica no sentido, porque a carga, que aqui é a lâmpada, funciona com tensão alternada, na indústria, na maioria das vezes, é um motor elétrico de corrente contínua, que é muito adequado para controlar a velocidade de uma esteira, por exemplo, né? Para ajustar o tempo do processo. Imagine garrafas de cerveja, eu vou pegar logo para doer, né? Para a gente sentir, né? Você falou em cerveja, então garrafas de cerveja andando na esteira e o dono da empresa quer a produção rápida e o engenheiro mecânico, o eletricista que faz a programação lá do equipamento, ele não quer que quebre as garrafas. Se enfileirar as garrafas muito rapidamente, vai acabar quebrando todas elas. Então, tem um compromisso aí entre produção e segurança, né? E a velocidade da esteira é determinada por um motor, e esse motor é controlado eletronicamente. Então, TRIAC e SCR usados no controle das esteiras industriais, né? Bom, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Caso contrário, eu vou encerrar e eu prometo que vou fazer uma tentativa aqui para, numa próxima aula, eu apresentar a vocês esse circuito funcionando e mostrando com o osciloscópio, e aí eu repasso essa explicação, mostrando o osciloscópio, mostrando as formas de onda, né? Tá bom? E vou tentar botar uma demonstração prática mesmo, né? Os componentes na mesa, né? De uma maneira que fique fácil de eu medir e mostrar as formas de onda. Ok? Então, alguém deseja perguntar alguma coisa? Não? Muito bem. Então, deixa estabilizar a imagem, tirar a janela do vizinho. E, ok, a imagem está estável. Pronto. Muito bem, senhores. Muito obrigado pela atenção dispensada. Boa noite. E espero que a próxima aula que o Alvarez marque, vocês recebam o aviso, né? Eu recebi, né, que eu sou convidado com o meu outro e-mail, que não é do Cefet, e eu recebi a mensagem, o que significa que vocês receberam também, né? Né? Muito bem. Muito obrigado, então. Boa noite para vocês. Em princípio, até segunda-feira que vem. Vamos torcer para o nosso mestre Marcos sair bem da cirurgia. Saindo bem, é esperado. A operação dele é uma operação relativamente simples, e ele deve se recuperar rapidamente. Então, na semana que vem, ele já deve estar aí para dar aula. E aí eu vou combinar com ele, talvez ele dê na segunda-feira. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite. Eu vou encerrar a gravação e depois eu vou encerrar a reunião. Ok?
Até mais. Valeu, Ariz. Boa Até mais, noite. professor. Boa noite. Valeu. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Encerrando a gravação.